noite. A aula de número 15 da série especial Deepak Chopra. Estou fazendo essa série especial Deepak Chopra, mas cada vez que eu começo essa aula, minha vontade já é estar fazendo um outro livro do Joel, né? Porque eu escolhi fazer esse livro, As 7 Leis Espirituais do Sucesso, para que as pessoas possam perceber que o que está aqui também está nas obras do Joel. É porque muita gente conhece muito mais o Deepak Chopra do que o Joel. O Joel ninguém conhece. E muita gente conhece o Deepak Chopra e não entende o que o cara escreve. Então, por isso que a gente está avaliando esse livro dele, né? Vamos fazer a nossa pequena meditação. Lembrando que ela é pequena apenas como um exemplo de que a gente pode fazê-la várias vezes por dia, né? Não porque pequena ela é menos eficiente ou que só serve de exemplo. Não, é um exemplo que é a mesma coisa que a gente deve usar inúmeras vezes por dia, fora algumas meditações mais longas, né? A gente já vai direto para a aula. Vamos começar do último parágrafo analisado na última aula. Então, foi dito assim, né? A gente vai repetir para retomar daqui. Você pode usar a lei do karma para gerar dinheiro e abundância e atrair para si o fluxo de todas as coisas boas
no momento que quiser. Aí eu tenho feito algumas considerações sobre esse livro, que a tradução, quando vem para o português, precisa ser mais rica, às vezes, de comentários, detalhes, porque tenta se traduzir meio que ao pé da letra e a coisa não vem com a... O inglês, ele tem 1/3 do vocabulário do português. Então, quando a gente vai traduzir para o português, para a gente compreender, precisa melhorar os comentários. Quando ele diz aqui, você pode usar a lei do karma para gerar dinheiro. A gente não usa a lei do karma. A gente usa o conhecimento sobre a lei do karma para não agir mais de acordo no desconhecimento da lei do karma. Porque o que é karma? Karma é causa e efeito de ações inconsequentes e inconscientes. Então a gente de vez em quando tem umas coisinhas boas, mas na maior parte do tempo a gente tem frustração e problema, né? Porque ação e reação. Então ninguém sabe que está emanando sombra, que está criando antimatéria. Então a pessoa vai colher eventos desagradáveis e alimentar mais frustração, mais procrastinação e mais zona de conforto, porque ela não sabe que ela está metida debaixo das crenças kármicas. Karma é assim mesmo, a gente faz o mal, se fizer o mal, colhe mal, se fizer o bem, colhe bem, mas a maior parte do tempo o emocional das pessoas é desequilibrado, né, é desacreditado da vida, né, não tem estímulo para nada, então vai colher o quê diante disso? Então, você pode usar a lei do karma para gerar... A lei do karma, nós não usamos a lei do karma, nós usamos o conhecimento sobre o que é karma. Porque aí, quando a gente conhece a lei do karma, causa e efeito, então se eu fico altos e baixos no trabalho, é minha sombra, toda hora negativo, hora eu estou bem na minha vida, daqui a pouco eu estou no buraco de novo, ele está colhendo os efeitos da sua média emocional, do seu desequilíbrio emocional. Então, conhecer a lei do karma nos ajuda a compreender Dharma, que é coisa que vai falar mais lá para frente, né? Então, ó, você pode usar a lei do karma ou o conhecimento da lei do karma para gerar dinheiro e abundância e atrair para si o fluxo de todas as coisas boas no momento que quiser. Mas antes precisa estar conscientemente lúcido de que seu futuro é resultado das escolhas que faz a todo momento de sua vida. Então, como vai utilizar o conhecimento da lei do karma para atrair para si o fluxo de todas as coisas boas no momento que quiser? Começa no momento que quiser, começa agora. É só parar de projetar sombra, parar de procrastinar, parar com as futilidades, começar a adquirir conhecimento, descobrir o que quer fazer da vida e colocar esforço naquilo. Esforço e dedicação. Porque quando eu falo aqui, ó, no momento que quiser, as pessoas acham que é pirlim-pim-pim. Não é, é a construção de um objetivo. O futuro constrói no presente, mas é uma construção persistente, dedicada, tijolo a tijolo. Né? Muitas vezes as pessoas têm que meter o machado na zona de conforto, acabar até com a diversão, a procrastinação. Porque tem gente que tem muito sonho. Ah, eu quero construir isso, eu quero construir aquilo. Mas aí a pessoa não dá um passo, não sai do lugar. Quem está contente com o que faz, não tem problema nenhum. A pessoa vai aprender a trabalhar a sombra e ser feliz, né? Adquirir estabilidade emocional equilibrada para ser feliz no que ela faz. Não há problema nenhum nisso, nenhum. Ela vai ser feliz fazendo o que ela faz, mas não vai ter frustração, certo? A graça vai agraciá-la, com certeza, com alguma coisa de acréscimo, porque é consequência de viver no reino, e a vida dessa pessoa vai andando. Pode ser que mais na frente apareçam outros objetivos, outras vontades. Mas e as pessoas que, eu quero realizar tal coisa, eu quero ser grande, eu quero ter sucesso, eu quero isso e eu quero aquilo. Quer tudo isso, mas não faz nada. Não sai da zona de conforto nunca. Né? Cadê a criatividade? Então, aqui, atrair para si o fluxo das coisas boas no momento que quiser, significa entender, puxa vida, então eu tenho que parar de procrastinar, parar de adiar, começar a avaliar o emocional, o que eu realmente quero construir, partir dedicadamente, sem ficar dando desculpas para mim mesmo, me enganando. É exatamente isso. Mas antes precisa estar conscientemente lúcido de que seu futuro é resultado das escolhas que faz a todo momento de sua vida. Então, cada vez que a gente perde a paciência, adia, procrastina, né? Não está consciente do que é trabalhar a sombra, não está consciente da lei do karma, não está consciente de nada disso, como a gente já disse na aula passada, a maioria das escolhas é inconsciente. Embora a pessoa esteja acordadinha, bonitinha na vida, ela age inconscientemente, ou como o Joel diz, está na escuridão espiritual. Pode falar, Silvana. Eu vejo que tudo isso leva a gente para carência. Toda essa procrastinação, a zona de conforto, essa coisa de
de não, né, não sair da zona de conforto pelo seu objetivo, isso leva tudo a gente a ser um ser carente. Carente, cada vez mais inseguro, mais procrastinador para cultivar. Vai abrindo a insatisfação, vai abrindo um buraco e a carência. Porque eu tenho percebido, agora, eu fui uma pessoa excessivamente carente. E agora eu não sinto carência mais. É raro eu ter um momento de carência. Muito raro. E... Você está mais lúcida, então? Não sei. Com certeza. Cara, deve ser, mas assim, eu acredito que eu estou me satisfazendo com as coisas que eu faço. Então... Você está canalizando a libido. Então, isso não me leva para carência. Isso substituiu essa carência. Essa insegurança, essa questão de sempre sentir que estava sozinha, mesmo no meio de uma multidão, era aquele vazio, uma sensação de carência, eu não sei. Então, um pouco de resolução emocional que você teve, ajudou você a canalizar a libido no seu trabalho, nas coisas que você aplica o seu tempo, certo? Pode ser. Então você ficou mais envolvida emocionalmente com o trabalho e isso supriu a carência. Então, e aí eu percebo como as pessoas são carentes. Eu ando percebendo assim. Você está fazendo essa leitura nas pessoas, é isso? Sim. É isso mesmo. Porque o buraco emocional é referente à carência. Aí para tapar esse buraco emocional, você arruma todo tipo de desculpa. É raving, é balada, é droga, é bebida, o que quer que seja, né? O vazio, né? É. Porque aí tem um trabalho que não gosta, faz de qualquer jeito para esperar o fim de semana. Porque aí chega na segunda-feira é uma merda. Então espera desesperadamente a sexta-feira. Cerveja. É? E feio. Sexo, drogas, cerveja e funk. Eu ia falar. Você tava sussurrando aí? Aqui, ó. Mas antes precisa estar conscientemente lúcido de que seu futuro é resultado das escolhas que faz a todo momento. Se fizer isso regularmente, estará fazendo pleno uso da lei do karma. Eu prefiro dizer pleno uso do conhecimento da lei do karma. Porque ele não vai cair mais na armadilha da lei do karma. Ele vai começar a entender o que é Dharma. Porque Dharma é harmonia, Dharma é o co-criador consciente, Dharma é aquele que faz as suas escolhas e as constrói. Ele não é mais refém da vida. Pode falar. Chave aí, pelo que eu entendi nessa frase, seria de que forma a gente faz as escolhas. Se for pelo mental, pelo ego, vai criar karma. Se for uma inspiração pela intuição, Com dedicação, trabalho, cria esforço. karma, porque aí você está indo, é o seu eu superior que está comandando a sua ação e não o seu ego, é isso? O equilíbrio emocional é o superego em ação, não ego. Né? Sem frustração, com dedicação. E aí, por exemplo, como a gente consegue ampliar esse exercício de aumentar a inspiração, a intuição, através... Por exemplo, você tem uma coisa para fazer, para resolver, você tem que agir. E aí você, para não criar karma em qualquer ação que você for fazer, você teria que estar meditando e entrar numa espécie de... Fluxo. No fluxo. É um fluxo da prática da presença. Um conhecimento que, embora esse livro do Deepak seja ótimo, não traz. Porque são só... Ele fala, mas não explica como chegar nessa chave aí, né? Seria a chave é o envolvimento emocional com aquilo que se deseja realizar. Quanto tempo a pessoa consegue dedicar com envolvimento emocional, alegria, a alegria de estar fazendo aquilo que ela se propõe. Certo? Sem esperar nada em troca. Sem mensurar resultados, ela vai fazendo todo dia. Ela vai construindo essa história. E qualquer coisa, né? Não tem que ser algo... Mas desde que seja com crescimento. Não, sim, mas qualquer coisa que a pessoa esteja fazendo. Não, ou qualquer coisa de acordo com a vontade íntima da pessoa, que aquilo realmente movimenta ela. Aquela coisa assim, nossa... Encontrei, é isso que eu queria fazer na minha vida. Nossa, como isso dá sentido na minha vida. Meu Deus, que delícia fazer isso. Nossa, eu sempre quis fazer isso. É com isso que eu estou envolvido. Eu vou fazer isso crescer. Quando eu digo qualquer coisa, às vezes até você estar lavando uma louça. Ah, sim. Entendeu? É isso que é isso. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Você está ali na presença e não... A pessoa está lúcida. Tipo assim...
nossa, eu não posso lavar uma louça, né? Porque eu sou fulano de tal. Eu não posso me abaixar nesse nível. Certo. Então, não existe isso. Qualquer coisa te dá satisfação. Quanto mais escolhas você fizer no nível da percepção consciente, mais corretas e espontâneas serão as escolhas, tanto para si quanto para os que estão ao seu redor. Aqui, ó, quanto mais escolhas você fizer no nível da percepção consciente, quando a gente tem intuições, a gente tem desejos de construir um determinado futuro, baseado numa determinada profissão, um determinado, seja empresário, eu quero ser tal coisa. Tá, mas quanto tempo a pessoa vai trabalhar, se dedicar, se especializar para ser tal coisa? Né? Então, quanto mais escolhas você fizer no nível da percepção consciente, mais corretas e espontâneas serão as escolhas. As pessoas não acreditam nas suas intuições que vêm das suas vontades, e aí elas ficam na ilusão, no sonho. Elas só sonham, elas não realizam. E tem a questão do trajeto feliz também, né? Porque assim, eu quero ser um... O que você falou aí? O que a pessoa quiser ser. Tá, um engenheiro. Tá. Mas eu só vou ser feliz quando eu for um engenheiro. Não, o trajeto, a caminhada tem que ser feliz para chegar até lá. Essa caminhada só é feliz quando ela começa a se transformar no engenheiro. Isso presença. começa a hora que ela põe o pé na faculdade e começa a tirar nota boa. Então, não, mas é um exemplo, né? Serve para qualquer outra área. Não é a presença, né? É a presença. A pessoa precisa descobrir o seu dom. Por isso que o autoconhecimento é importante, eu acho. Porque a gente tem que descobrir o nosso dom. Às vezes esses paradigmas de família, essas coisas que meio que você acredita que você vai ser aquilo, porque no seu subconsciente alguém te colocou essa ideia. Né? E isso é 90%. E aí a pessoa chega com 40 anos e fala, e agora? Aqui tem uma perguntinha. E o karma passado, como ele influencia você agora? É a sombra ou a linha do tempo da pessoa, certo? Há 3 coisas que podem ser feitas com relação a isso. Uma é pegar seus débitos do karma passado. Uma é pegar seus débitos. Ó, pra você ver, nós baixamos um outro PDF do Deepak Chopra e parece que ainda tem erro de tradução. Porque aqui deve ser aqui. Uma é pagar seus débitos do karma passado, que está escrito pegar aqui. Pegar, e depois a outra? O que tu fala? Peraí, deixa eu dar continuidade, gente. E o karma passado, como ele influencia você agora? Há 3 coisas que podem ser feitas em relação a isso. Uma é pagar seus débitos do karma passado. É o que a maioria das pessoas escolhe fazer, embora inconscientemente. Isso também é uma escolha. Bom, você viu como o negócio de traduzir do inglês para o português é complicado? Mas não é pegar mesmo? Não é pegar. Aqui ele está fazendo aí, e a maioria das pessoas escolhe... Isso é o que a maioria das pessoas escolhe fazer, embora inconscientemente. Eu acho que é isso mesmo. As pessoas escolhem pagar o karma, pagar seus débitos, porque por mais medíocre que seja a ideia que a pessoa tem de karma, ela já ouviu falar de karma. Karma é meu débito passado, deve ter sido uma porcaria na outra encarnação. Pensa-se só em termos de outra encarnação. Ninguém pensa nas consequências da linha do tempo desta vida aqui. Como é que foi desde que ele nasceu, a projeção de sombra que ele recebeu dos pais e o que ele foi construindo de formação. Qual é a de frustração, de trauma? Qual é a deformação no ego que se formou na pessoa em função da sombra que ela recebeu? Não interessa as outras vidas, gente. Isso é bobagem. Isso é perda de tempo. É um meio de amenizar. Isso é um meio de dar desculpa. Amenizar. Certo? A responsabilidade. Isso é amenizar a responsabilidade e autossabotagem. Né? Aqui, ó. Vamos ler de novo. E o karma passado, como ele influencia você agora? Há 3 coisas que podem ser feitas em relação a isso. Uma é pagar seus débitos do karma passado. Então ele fala uma das soluções. É o que a maioria das pessoas escolhe fazer, embora inconscientemente. Por que elas fazem essa escolha inconscientemente? Porque todo mundo quer melhorar de vida, todo mundo quer ser feliz de alguma forma, todo mundo quer realizar e conquistar coisas. Então, ela acha que ela está fazendo essa escolha consciente. Mas se ela não conhecer a lei do karma e a lei do dharma, essa escolha é inconsciente. Por quê? Porque ela não tem consciência de como funciona isso. Então, mesmo que ela escolha, que ela quer melhorar, que ela tem fé, que ela quer tudo isso, a escolha é inconsciente, porque ela não sabe como fazer.
Então ela fica nas crenças limitantes, que vontade de soltar uma palavrinha meio atravessada. Ela não tem expansão de consciência para poder resolver isso. Certo? Ela não tem expansão suficiente. Eu ia falar uma palavra pior, mas eu vou melhorar. Nas porcarias dos esoterismos e misticismos. Certo? Eu melhorei 10 vezes para soltar essa, porque eu queria soltar uma bem pior. Né? O que então, seria, então, nesse caso, ficar misticismo? Misticismo e esoterismo é acreditar que a vida é assim mesmo, que tem karma, que demora, que vai ser para outra, que agora nós temos que nos conformar. Eu estou tratando de uma forma muito simples, muito grosseira, mas para a gente andar com a aula. Senão eu vou ficar meia hora aqui explicando isso. Então tá bom, pronto. Né? Então esoterismo, misticismo, ufologia, isso aí desvia a atenção das pessoas do verdadeiro amadurecimento emocional. É tudo bobagem. Tem gente que está ganhando uma grana, né? O esoterismo, você joga sua responsabilidade para uma outra entidade ou uma outra coisa, não trabalha você. Exatamente, perfeito. Como se fosse a varinha de condão, você acha que aquela entidade vai tirar você daquela enrascada? Sim. Eu estou me trabalhando, mas tem a entidade me ajudando. Tá nada. Eu tenho um amuleto me ajudando, eu tenho algo me ajudando. Você joga sua responsabilidade de vida para alguma coisa ou alguém. Oi? Banho de ervas também? Banho de ervas Gente, são duas coisas distintas. a energia que trabalha certos procedimentos, certas ferramentas, que nem banho de erva, o seu Sandro usou. Resolve momentâneo. O seu Sandro usou muito banho de erva, dá uma limpadinha na aura, é que nem um passe, certo? Tem uma determinada eficácia, mas limpa uma parte da nossa energia exterior. A transformação não vem de dentro para fora. A pessoa continua sujando a barra. Sim, mas em determinados momentos, para chegar até um caminho, se faz necessário. Pode usar? Pode, mas quando que vai deixar? Só vai conseguir deixar o dia que estudar algo mais profundo, porque senão vai ficar dependente dos banhos de ervas, ok? Entendi. Fica só no externo e não entra no interno. Então, muito arcaico. A gente não necessita mais disso. Necessitou no passado. Há séculos atrás. Hoje a gente não precisa a gente transcendeu isso. Não há necessidade nenhuma. Se a pessoa, o mental é que o seu mental, os seus sentimentos... Se a pessoa trabalhar a sombra, não precisa de nenhuma dessas ferramentas. Certo? Só que a pessoa, enquanto ela não... então existe uma possibilidade de eu abandonar essas ferramentas e eu não sabia que isso existia? Pô, então eu quero isso pra mim. Então isso é a verdadeira mística? Não tem nada a ver com misticismo e esoterismo? É, exatamente isso. Vamos dar uma andada aqui. Ó. E é o que a maioria das pessoas escolhe fazer, embora inconscientemente. Ou seja, elas querem pagar seus débitos kármicos, mas não sabem como, porque não sabem nem o que é karma, muito menos o que é dharma. Isso também é uma escolha. Às vezes, há muito sofrimento envolvido no pagamento desses débitos, mas a lei do karma é bem clara. Diz que nada do que se deve ao universo fica sem pagar. Isso é verdade, é contabilidade cósmica, certo? Há um perfeito sistema de acerto de contas nesse universo, uma constante troca de energia de e para. Então é uma constante troca de energia de e para. De alguma coisa ou para alguma coisa. É constante. Quando a gente está debaixo das leis kármicas, a gente acha que é do bem, mas a gente tem o malzinho. A gente julga o mal porque a gente é bonzinho. E a gente está na crítica e no julgamento. Está debaixo da lei do karma sem nem saber que isso existe e está achando que é do bem. Eu estou fazendo todo esforço para me ser do bem, porque eu combato o mal. Ai, o mal é uma desgraça. Exatamente. Então, a pessoa constantemente está fazendo essa troca de energia e ela está, ora ela está acreditando, ora ela está debitando. Quando que ela vai só acreditar para começar a pagar o karma? Só tem um jeito de acertar essa contabilidade cósmica. Ela tem que pagar, 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 pagar. E isso é catarse, 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 catarse. Vai passar mal, vai virar do avesso, vai ficar contrariado, vai ter que parar de emanar sombra, vai ter que pôr foco, determinação, esforço, ler, estudar, medicar, parar de julgar, parar de criticar, parar de ficar com raivinha, parar de fazer birra. Certo? Olha como é que é complicado pagar o karma. É aí que começa a pagar o karma, porque paga, paga, paga. Vamos ler aqui de novo. Às vezes, há muito sofrimento envolvido no pagamento desses débitos,
Por quê? Porque a pessoa vai começar a pagar, não vai ver resultado, vai ficar frustrada, que nem eu já vi em atendimento, a pessoa vai falar assim, mas faz 20 anos que eu trabalho no espiritismo, que eu trabalho com apometria, e eu sou cheia de dor, frustração, problema familiar, problema financeiro, quando que a espiritualidade vai me recompensar? A pessoa tem o fundo emocional, a crença íntima dela lá, profunda, certo? As crenças mais profundas manifestam a nossa realidade, certo? Então se não aprofundar mais para limpar ali, continua manifestando bobagem. Era de barganha com Deus. Eu dou uma ajudinha, então eu tenho que ter a benesse. Cadê a benesse? Mas a pessoa continuava criticando, julgando, achando que para 200 mil encarnação, porque eu escutei isso dessa pessoa. Então que pensamento que ela está criando? Está criando exatamente a realidade que a mente dela pensa. Ela está jogando ela não está co-criando nada agora. Ela está jogando para a pessoa, não é o todo, né? Porque ela acha que só daqui... Silvana, a grande maioria da humanidade está metido desse tipo de crença. Mas assim, a grande maioria, mas é que eu acho complicado colocar... A grande maioria, sim, é 99,999. Sim. Por quê? Porque quem não está metido nisso tem resultado. Tem equilíbrio emocional estabilizado, frustração zero, iluminou. Mas assim, eu acho complicado, tipo, colocar, por exemplo, dar exemplo e colocar o nome, por exemplo, como você colocou, você usou o espiritismo, certo? Eu acho complicado, porque assim, eu faço parte, mas eu não penso assim. Sim, mas e você não pensa assim, mas tem um monte de outras crenças limitantes dentro do povo espírita, como dentro do povo católico, como dentro de qualquer lugar. Isso. Nós não estamos criticando nenhuma religião, porque a Bíblia é a mesma para todas, ela só é mal interpretada, ok? Ok. Então aqui, ó, às vezes há muito sofrimento envolvido no pagamento destes débitos. Ou seja, porque a pessoa continua sofrendo e não sabe como sair do sofrimento, porque ela está metida na lei do karma, ela está metida na crença em dois poderes. E o bem e o mal, a vida é uma porcaria, eu preciso de um bem, etc e tal. Mas a lei do karma é bem clara, diz que nada do que se deve ao universo fica sem pagar. Há um perfeito sistema de acerto de contas nesse universo, uma constante troca de energia, de e para. A segunda coisa que você pode fazer é transmutar ou transformar seu karma numa experiência mais agradável. Esse é um processo muito interessante. Você pode se perguntar, quando está pagando um débito, o que eu estou aprendendo com essa experiência? Por que isso está acontecendo? Aqui são frases simples, mas dentro do trabalho com a sombra, dá para aprender isso daqui com muitas minúcias. Por isso que enriquece o intelecto e desenvolve o superego e aperfeiçoa a capacidade da pessoa observar qualquer situação sem se envolver emocionalmente com ela. Ela fica por um tempo nesse modelo emocional até que as coisas começam a acontecer. Aí começou a triscar o co-criador consciente, adquiriu um grãozinho desse conhecimento. Ela percebe que funciona, que é verdade, aquilo é um objetivo meritório que ela conquistou. Deixa eu bater. É um objetivo meritório que ela conquistou. Então o que acontece em consequência disso? Ela começa a acreditar mais porque ela sente que funciona. E a coisa vai embora. Depois eu corto. Chegou alguém, chegou atrasado demais. Sinto muito. Esse é um processo. Só falta o Paulão lá abrir, né? Deve ser com ele. Não é com ele. Aqui, ó. Esse é um processo muito interessante, né? Transmutar seu karma numa experiência mais agradável. O karma só é transformado numa experiência mais agradável quando a pessoa está plenamente consciente do trabalho com as suas sombras. Mas do que você está falando? Está falando trocentas vezes nas aulas. Assiste lá o documentário Efeito Sombra que vai começar a ter uma palhinha do que é o trabalho com a sombra. Seria você compreender aquela experiência e agradecer por ela, porque ela vai fazer você dar um... Ela vai ter que... Vamos levar lá para o Joel, que é muito mais rico. A pessoa vai aprender, vai ter conteúdo na consciência estudando Joel para reinterpretar a realidade, qualquer circunstância e qualquer situação. Certo? Isso reduz a ansiedade, reduz o medo, desenvolve sinapses de uma compreensão que a pessoa nunca teve. Isso é expandir consciência. Reinterpretar a realidade. Reinterpretar a realidade permanentemente. Aqui. Esse é um processo muito interessante
Você pode se perguntar quando está pagando um débito: o que eu estou aprendendo com essa experiência? Por que isso está acontecendo? Se o ego estiver dominando a situação, a pessoa vai esquecer rapidinho essa pergunta, vai entrar na raiva e vai projetar mais sombra. Se ela não tiver conteúdo no intelecto para elaborar, para trocar. Trocar pensamento não é trocar só por um pensamento positivo, não. Se a pessoa não estiver desmanchando o castelo de cartas dela, das crenças religiosas que foram implantadas na sua mente, ela vai rapidamente escorregar na merda e cair na raiva. Volta para a frustração. Ela não tem pensamentos para trocar, não tem bagagem no intelecto. Como é que eu vou adquirir bagagem no intelecto? Estuda, Joel. Aqui, ó. Qual mensagem que o universo está me transmitindo? Porque a pessoa está colhendo o que ela plantou, certo? Como posso tornar útil essa experiência para meus semelhantes? Porque é uma sombra que ela mesma projetou e está voltando para ela. Então como que ela vai receber essa sombra? Aceitar essa sombra? É uma aceitação. É o não vos oponhais ao mal. Né? Ela tem que entender que ela tem que adquirir uma estabilidade emocional, um equilíbrio, uma harmonia, visão interior. Oração é a visão interior da harmonia, é orar e vigiar. Então, vai ter que persistir nessa prática até que o emocional esteja fortemente estabilizado, que é o superego, onde a pessoa não tem mais ego, ela não está misturada mais nessa guerra de egos. Aí ela começa a perceber o que é se tornar co-criador consciente. Ao fazer isso, você enxerga a semente da oportunidade e ata essa semente da oportunidade ao seu Dharma, ou seja, ela começa a criar esse Dharma. Quando ela termina a emissão de sombra, ela começa a criar esse Dharma. É lógico que para trabalhar a sombra, às vezes a pessoa vai ter que ter mecanismos, vai ter que ter momentos de explosão emocional, de jogar mais lixo para fora enquanto tem lixo. Mas ela vai ter que fazer isso sozinha e sob orientação, para não fazer caca. Para não comprometer as coisas que ela está construindo, os relacionamentos, as coisas, para não ficar na raiva. Aqui, ao fazer isso, você enxerga a semente da oportunidade e ata essa semente da oportunidade ao seu Dharma, que é o seu propósito de vida e do qual falaremos na 7ª lei espiritual do sucesso, que é lá o Dharma. Isso lhe permitirá transmutar o karma numa nova expressão, que vai se transformar no Dharma. Quando ele fala aqui, ó, você enxerga a semente da oportunidade, ata essa semente da oportunidade ao seu Dharma. Ah, tá bom, mas eu não sei em que direção ir, não sei nem o que fazer com a minha vida. Minha vida tá uma porcaria, não sei para onde eu vou, não sei o que fazer, eu não sei o que eu tenho vontade de fazer, não sei para onde eu tenho vontade de crescer, o que eu tenho vontade de realizar, de trabalhar, de fazer. Não importa, pode estar no lixo, pode estar no emprego horrível. Começa a fazer com mais calma e mais tranquilidade. Sem meditação, impossível. A pessoa, para sair de qualquer situação desagradável, ela tem que começar a tratar a situação desagradável com harmonia. Que nem a senhora Paula Gasparini falou lá no Pensamento Mágico, vídeo que está lá no YouTube dela. Né? Então, se a pessoa estiver na merda e ela não aprender a tratar a merda, como é que ela vai sair da merda? Ela tem que tratar tudo com a visão interior da harmonia. E enquanto ela trata tudo com a visão interior da harmonia, pode ser que comecem a vir insights de ideias, coisas que ela poderia fazer para crescer, para evoluir, para prosperar. Ah, não, isso eu não faço porque isso vai dar trabalho. Eu acho que desse tamanho aqui meu negócio tá bom. Zona de conforto. Zona de conforto dá problema, mais cedo ou mais tarde. Ó. Isso lhe permitirá transformar o karma numa nova expressão. Por exemplo, se você quebrar a perna jogando bola, pergunte-se: o que essa experiência está me ensinando? Que mensagem o universo está me enviando? Que nem a gente já falou, que a psicanálise explica que nenhum prejuízo, nenhum acidente, nenhum machucado acontece por acaso. É uma autopunição provocada pela consciência da pessoa, pelo inconsciente da pessoa. Por coisas que ela vem fazendo, que desagradou alguém ou desagradou ela mesma, está se sabotando, cria aquilo para se punir. Então perde um dinheiro, bate um carro, quebra uma perna, chama ato falho, certo? Talvez seja a mensagem de que você precisa diminuir o ritmo e ter mais cuidado e atenção com o seu corpo da próxima vez. Mas não é só isso. Às vezes a pessoa está com algum comportamento inadequado, faz, mas sente uma culpa, bloqueia, cimenta aquela culpa e que se dane. O que acontece? Lá na frente acontece uma porcaria.
Então se ela, mas por que aconteceu isso comigo? É mesmo? Avalio como é que está a sua vida emocional, como é que estão as suas coisas, as suas atitudes e os seus comportamentos, né? Tá indo pra Raven, quer que dê o quê? Vai dar merda. Isso é um exemplo tosco, né? Porque a quantidade de autossabotagens é enorme. Você meditar o dia inteiro. Não. E se o seu Dharma for transmitir aos outros o que sabe, então ao seu perguntar como eu posso tornar essa experiência útil aos meus semelhantes, talvez você decida compartilhar o que aprendeu escrevendo um livro ou jogando bola com mais cuidado. Talvez até desenhe um sapato especial ou um protetor de perna que evite esse tipo de ferimento a outras pessoas. Toda experiência dolorosa vai ser utilizada em proveito da própria pessoa. Tem isso lá no efeito sombra. A sombra da desgraça da vida da pessoa é a experiência que enriqueceu a vida dela de problemas para ela tornar aquilo útil e produtivo. É a mola mestre que a leva em direção à autorrealização e ao sucesso. Mas só se ela trabalhar a sombra. Senão ela vai continuar aumentando as desgraças. A sombra continua aumentando. Então quando a gente entende que a nossa vida foi uma porcaria, que teve sombra, que a gente comprou esse modelo social, essa realidade emocional invertida, que é o ego, certo? Que é o medo, a ansiedade, a dúvida, a separação do todo, porque eu não sei quem é o todo, nem aonde ele está, que vai criando essa bagunça, essa entropia psíquica, e a gente aprende como inverter esse processo. Ele é muito mais rápido do que 30, 40, 50 anos dessa hipnose coletiva. Mas a pessoa precisa se dedicar. Eu estou meditando, mas é de vez em quando, eu não consigo. Não, o Joel faz 6 meses que está com o material na mão. Quantas vezes você leu o Caminho Infinito? Eu estou quase na metade. Mas qual leitura é? É a primeira. Você não está com vontade de sair da... Não está com vontade de compreender como se tornar com o Criador consciente. Certo? Porque qualquer um que põe a mão no livro de Joel já está sabendo que ele era o metafísico. Certo? Então se a pessoa não tem... Quer se tornar... Tá na ilusão de que vai se tornar co-criador consciente, ou então tá pensando, vai ser pra outra vida, isso aqui é assim mesmo. Dessa forma, enquanto paga seu débito com o karma do passado, você está convertendo a adversidade num benefício que poderá lhe trazer riquezas e satisfações. Então, aqui vamos falar de novo. Dessa forma, enquanto você paga seu débito com o karma do passado, aí as pessoas já lembram de vida passada. Esquece vida passada. É o karma do passado dessa vida aqui. Porque qualquer experiência que nós já nascemos em vez de nascer em berço de ouro, nasce num berço de lixo, já é fruto de eletromagnetismo, de consequências da consciência de karma de outras vidas, sim. Mas e daí? Não interessa as outras vidas. Se ela já está colhendo uma experiência ruim e ela está crescendo dentro dessa experiência nesta encarnação aqui, em algum momento ela tem que decidir despertar. Puxa vida, então tem karma e existe o Dharma? Eu não sabia que era assim. Achei que só existia karma e que nós estávamos fodidos para sempre. De vez em quando tem que soltar um terminho mais ao pé da letra, né? Para as pessoas entenderem. Então não preciso ficar estourado para sempre? Tem uma solução para isso? Porque que verdade que é essa que liberta? Liberta do quê, né? Descubra a verdade vos libertará. É a verdade do conhecimento da verdadeira mística, de estar acima do bem e do mal e de principalmente abandonar os esoterismos e os misticismos. Não é à toa que no livro sagrado está lá: não terás outro Deus ou outro poder. Amarás ao teu próximo, Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então a gente é canal do amor do todo. Não fala que o todo é pura informação, o campo unificado, toda a informação está nele. A informação flui dele para nós quando nós trabalhamos a sombra e temos paciência e compreensão com os outros o tempo todo. Isso muitas vezes só é possível depois de um processo de amadurecimento emocional, para a pessoa tratar suas frustrações, seus traumas e as suas dúvidas. Aqui, é a transmutação do seu karma numa experiência positiva. Você não se livra realmente do karma, mas consegue ligar um episódio ligado a ele para criar um karma novo e positivo. Ou seja, ela passa a entender com mais profundidade a lei do karma e começa a criar um karma novo, só positivo. Então, a partir dali, se ela conseguir não projetar mais sombra, dali um tempo ela vai experimentar o Dharma. Ela começa a criar um karma positivo, positivo, positivo. A hora que ela experimentar que isso deu resultado, já pôs o pezinho no Dharma, já virou uma lâmpada de 25 velas.
certo? Já experienciou os primeiros insights do co-criador consciente, que não faz as vontades do ego, mas serve o tempo todo. Então como ele vive o reino, ele tem as coisas de acréscimo, que são fruto do seu próprio esforço, dedicação e empenho. A terceira maneira de lidar com o karma é transcendê-lo. Dá tudo na mesma. Ou seja, é entrar em contato com o seu íntimo, com a alma, com o espírito. É como lavar roupa suja num riacho. A cada vez que você mergulha a roupa na água, elimina algumas manchas. Né? A terceira maneira de lidar com o karma é transcendê-lo, ou seja, é entrar em contato com o seu íntimo, com a alma, com o espírito. A alma e o espírito são a mesma coisa. A alma é o todo individuado e o espírito é o todo de Deus, é a onipresença. Então a alma é um pedacinho do espírito, que é a nossa própria consciência. Então, como é que a gente faz esse mergulho? Entrar em contato com o seu íntimo, com a alma, com o espírito. Precisa mergulhar no interior do seu próprio ser. Praticar a meditação com dedicação, certo? Estudar estudar como a pessoa vai poder refletir sobre Deus, o todo. Se ela não estudar um material específico que explique aonde estava a confusão dela referente a Deus ou o todo, ela vai continuar com ilusões no seu subconsciente, no seu inconsciente, nas suas crenças limitantes, né? Sobre o Deus do externo, o Deus da lenda, o Deus que eu... mas eu estou estudando, mas eu estou rezando e eu estou pedindo, Tem que parar de pedir. Tá isso claramente lá no material do Joel, né? Então esse mergulho íntimo, que é a meditação, também nos leva a um mergulho íntimo na rotina, que é o orar e vigiar. Então as relações emocionais começam a melhorar demais diante dessa prática. Continua mergulhando e a roupa vai ficando cada vez mais limpa. Você limpa ou transcende os obstáculos de seu karma, entrando e saindo do seu eu profundo, do seu íntimo. E isso é feito através da prática da meditação. Todas as nossas ações são episódios ligados ao karma. Beber uma xícara de café, por exemplo, é um deles. A ação gera memória. A memória tem a capacidade ou o potencial de gerar desejo. E o desejo gera novamente a ação. Então a pessoa tem que desenvolver o desejo de praticar o Dharma, de trabalhar a sombra, para perceber, depois de um tempo, que ele limpar bem essa roupa suja, ela vai começar a sentir prazer nisso, porque é o fluxo do amor do todo que vai fluir através dela. Então isso vai gerar novamente aquela ação, porque ela já aprendeu que aquilo realmente é um supra-sumo. Os processadores operacionais da sua alma são o karma, a memória e o desejo. A alma é um feixe de consciência que contém as sementes do karma, da memória e do desejo. Tornando-se consciente dessas sementes, você passa a ser um gerador consciente da realidade. Olha que interessante. A alma é um feixe de consciência, que a própria consciência da pessoa é a alma dela, que contém as sementes do karma. As sementes do karma é todas as porcarias, todas as coisas boas que ela fez e as crenças nela no bem e no mal. Então aquelas sementes, né, uma hora ela tem que despertar, da memória e do desejo. Ela tem que desconfiar que existe uma solução para a vida, para viver o que a sociedade normalmente considera uma utopia, que é a felicidade. Né? Tem diversas reportagens dizendo, os cientistas falando, que o desenvolvimento persistente da meditação desenvolve o córtex pré-frontal esquerdo, as sinapses aqui, que são sinapses da percepção da harmonia, da alegria e da felicidade. Então isso leva à auto-organização dos hormônios do bem-estar, uma criatividade, a pessoa passa a confiar nos insights e sair fazendo, aí a vida dela acontece. Ao se transformar em um escolhedor consciente, você passa a gerar ações transformadoras para si e para os que estão ao seu redor. E é só isso que precisa fazer. Como o karma é transformador. Aqui deveria estar assim. E como conhecer a lei do karma é transformador. Porque aí a pessoa não fica mais nessa armadilha. Tanto para o seu íntimo, quanto para todos os que são afetados por ele. Seu futuro será a felicidade e o sucesso. Também fala isso lá no efeito sombra.
E como o karma é transformador, tanto para o seu íntimo, como conhecer a lei do karma é transformador, tanto para o seu íntimo quanto para todos que são afetados por ele, todos que são afetados pelo nosso íntimo poluído e também pelo karma em geral. Porque nós começamos em algum grau a libertar a sociedade, em despoluir o inconsciente coletivo, né? É mais um que se torna o testemunho vivo para ajudar nessa... A pessoa passa por uma catarse individual profunda para ajudar na catarse coletiva. Então não adianta nada ela cuidar só dos próprios interesses se o self, se a centelha, o self, começar a trazer para ela propósitos que tragam a ideias de coisas que vai ajudar os outros. Ah não, isso eu não faço porque isso eu quero só o meu lado. E o que eu posso fazer para começar isso? Bom, a gente já falou aqui que grupos de estudo do material do Joel podem ser formados por pessoas que já estiverem estudando e entendendo para ajudarem os outros a compreenderem o mesmo assunto. Né? Nem que seja de graça, que nem essas aulas que a gente faz aqui. Eu acho que essa aula, embora ela tenha sido mais curta, eu acho que a gente deve parar ela por aqui, porque aí vem um outro termo aqui agora. A aplicação da lei do karma ou de causa e efeito. Então é um subtítulo dentro da lei do karma. Então na próxima aula a gente continua daqui para frente. Não, é um trecho curto. Vamos passar a régua agora mesmo. Porque aí terminando esse aqui, na próxima aula já vai entrar na lei do mínimo esforço, a lei 4, que não tem nada a ver com o mínimo esforço exatamente, né? Depois vocês vão entender. Então vamos terminar aqui essa aula. Não vai custar nada, é só mais um pedaço. Aplicação da lei do karma ou de causa e efeito. Daqui deveria ter aplicação do conhecimento da lei do karma ou de causa e efeito. Você pode colocar a lei do karma ou de causa e efeito em ação, assumindo o compromisso de dar os seguintes passos. Observar as escolhas que vai fazer hoje a todo momento. E na observação dessas escolhas, trazê-las para a percepção consciente. Isso aí é no começo do dia, na primeira meditação. Né? A pessoa, primeiro ela faz uma meditação tranquila para tranquilizar a mente. Depois dessa meditação, ela vai pensar sobre a rotina do seu dia a dia. Aqui é simplório do jeito que está aqui, gente. Porque quando a gente estuda o Joel, eu não estou menosprezando o Deepak, porque tem um monte de livro, tá? Quando a gente estuda o Joel, a gente entende como praticar a presença no restante do dia. Então a bagagem intelectual que o material do Joel promove é o material suficiente para nós reinterpretarmos qualquer aparência. Inclusive a zona de conforto e a procrastinação. Porque o superego está sendo construído, ele não vai permitir mais aquilo. Ele vai perceber que ele está sabotando. Né? E se a pessoa insistir na sabotagem, não tem importância. Daqui a pouco vai providenciar uma somatizaçãozinha, uma dorzinha, uma doencinha, um resfriadinho, porque resfriado é preguiça, certo? Tem essa aqui que é germe, não. É a preguiça que atrai o germe. Quando a pessoa está totalmente... Eu nem lembro a última vez que eu fiquei resfriado. Aqui, ó. Número 1. Observar as escolhas que vai fazer hoje a todo momento. E na observação dessas escolhas, trazê-las para a percepção consciente. Eu vou ler só por ler, porque aqui não tem explicações de como proceder isso. Ter bem claro que a melhor maneira de se preparar para todos os momentos do futuro é estar plenamente consciente do presente. Quando a pessoa está plenamente consciente do presente, ela não é afetada pela ansiedade das coisas que ela quer no futuro e nem pela sua história de frustração com eventos do fracasso do passado. Porque se isso acontecer no presente e ela se deixar envolver por essas emoções, ela está inconsciente e não consciente. Então isso leva ela a uma reação repetitiva, que nem a gente falou na aula passada. Ela é condicionada. 2. Toda vez que for fazer uma escolha, pergunte: quais serão as consequências desta escolha? Esta escolha trará satisfação e felicidade a mim e aos outros que serão afetados por ela? Aqui é de forma muito mecânica, de forma muito simplória, essas informações aqui do livro do Deepak. A pessoa tem que pegar isso aqui e elaborar. Elaborar e desenvolver raciocínio e pensamento a respeito disso.
3. Pedir então orientação ao coração e seguir a mensagem enviada por ele de conforto ou desconforto. Se a escolha for de conforto, entregar-se totalmente a ela. Conforto diante da ação. Essa ação é a mais adequada, é a mais honesta, é a mais tranquila, é a mais verdadeira. Eu não estou condenando, criticando, nem julgando. Estou com paciência com o outro e estou observando o meu ego, frustrado e com raiva que agora. E não vou agir de acordo com a vontade dele mais. É isso que ele está falando aqui. Não assim, essa aqui vai dar mais conforto, porque aqui eu vou estar mais gostoso, mas sem fazer nada. Aqui vai ser mais fácil para mim. Aí é autossabotagem, zona de conforto. Não é isso que ele está explicando aqui. Ó, pedir 3, vamos ler de novo. Pedir então orientação ao coração e seguir a mensagem enviada por ele de conforto ou desconforto. Se a escolha for de conforto, entregar-se totalmente a ela. O que é a escolha de conforto? É aquela que dá mais trabalho, é aquela que dói, é aquela que machuca o ego, é aquela que provoca a transformação. É conforto geral, é conforto que está construindo o Dharma. Não é o conforto da ação imediata de ficar livre da raiva através da procrastinação, da crítica ou do julgamento. Essa orientação, entregar-se totalmente a ela. Se a escolha for de desconforto, o que é desconforto? Pode trazer um confortinho na hora, que é a zona de conforto. Mas se a pessoa adiar aquilo, vai trazer desconforto no futuro. Puxa vida, o prejuízo ali vai ser maior, então eu vou tomar a atitude correta. Então se a escolha for de desconforto, parar para ver as consequências daquele ato com a sua visão interior. Visão interior da harmonia, que nem fala o Joel, né? E quando ele fala aqui, pedir orientação para o coração é o sentimento, é o pulsar da vida, é o centro da libido. Quem que pulsa ali? É o campo unificado, é o todo, é a centelha. Então a gente tem que melhorar a nossa capacidade de elaborar Deus em nós. O que significa onipresença, onipotência, onisciência? Né? O que eu estou fazendo metido dentro disso sem saber que isso existia? Entender isso só estudando o Goldsmith. Essa orientação permitirá fazer escolhas corretas e espontâneas, tanto para você quanto para o que os circundam. Então essas escolhas espontâneas e corretas são as que vão dar trabalho, são as difíceis. É sair da zona de conforto. Que nem outro dia eu disse para uma pessoa: tudo que causa dor dá resultado. Fazer exercício físico causa dor, mas dá resultado. Meditação é chato, desagradável no começo, principalmente se não tiver conhecimento nenhum, mas dá resultado, persista. Né? Trabalhar é esforço. As pessoas gostam mais de ficar na praia, com suquinho só de férias. Né? Ou então lá no FSC, né? Funk Section Churrasco. Então, precisa sair da zona de conforto. Mas eu vou me esforçar ainda mais do que eu faço. Não é nada. Normalmente essas pessoas se esforçam muito pouco e acham que fazem demais. Né? A não ser quem realmente se esforça. A pessoa vai ser capaz de avaliar se ela se esforça, se ela dá o máximo. E se ela dá o máximo e não está tendo resultado, tem algo errado em suas crenças. E normalmente é em relação a Deus, em relação à divindade. Né? São ilusões. Então, na próxima aula, já vai ser a lei número 4, a lei do mínimo esforço. Que depois que a gente passar por isso aqui, eu tenho certeza, mas puxa vida, não era a lei do mínimo esforço? Não vi nada de mínimo esforço aí. Então deu pra gente eliminar a lei do karma hoje, né? Eu quero acabar esse livro aí. Lógico que a gente não pode fazer um serviço porco, matar a coisa, mas eu quero acabar esse livro do Deepak Chopra aqui o quanto antes. Provavelmente eu vou passar. Provavelmente o catarse. Tá tendo compreensão, tá tendo desimpregnação emocional de crenças limitantes. Que bom. Provavelmente depois desse livro aqui eu devo ficar uns 2 ou 3 meses sem... Se eu lançar algum vídeo, vai ser algum vídeo curto, algum vídeo informativo. Mas eu vou precisar ficar depois dessa série de Deepak Chopra, uns 2 ou 3 meses ou 4 meses sem lançar um novo curso, porque eu preciso acelerar o processo de estudo, dedicação, leitura, elaborar o próximo trabalho. Então os atendimentos vão continuar durante esse período, né? A agenda está tomada, mas sempre surgem vagas, então as pessoas que pedem anamnese recebem a ficha de atendimento, preenchem o questionário e enviam.
fica num arquivo. Dependendo da urgência e da necessidade, assim que surge uma nova vaga, a pessoa é chamada para ser incluída na terapia. Né? No atendimento individual e a psicanálise da alma. Você tem algum horário disponível para começar agora? Tá certo? Então, boa noite. Até a próxima. Boa noite. Você tem horário, não?